Vamos continuar falando sobre os princípios do treinamento físico. Essa é a aula 2. Então, se você não assistiu a primeira, eu recomendo que você assista primeiro e depois volte aqui para você acompanhar a nossa sequência de raciocínio. Eu vou deixar aqui o link da aula 1 para você poder acessar com mais facilidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e esse é o canal Além da Cinesioterapia. Essa é a segunda aula, então, sobre os princípios do treinamento físico. E agora chegou a vez da gente falar sobre o princípio da variação e da recuperação. Pode ser que você encontre em outros autores, em outras fontes, de outras maneiras, mas o significado é o mesmo. E o que diz basicamente o princípio da variação e da recuperação? Ele fala que quanto maior for a diversificação dos estímulos promovidos pelo exercício, maiores serão as possibilidades de se atingir um melhor desempenho. A gente precisa ter uma visão micro e uma visão macro do nosso planejamento, do nosso acompanhamento ali na prescrição dos exercícios terapêuticos com o nosso paciente. É importante a gente oferecer diferentes estímulos, promover uma variação no treinamento e também nos períodos, nos tempos de recuperação, para que seja possível a gente continuar progredindo em relação às cargas sem oferecer riscos grandes de lesão. As práticas dos exercícios devem se alternar entre sessões com intensidades leves, moderadas e intensas, exceto nos casos onde há uma contraindicação. Trabalhando o princípio da variação e da recuperação, a gente oferece uma melhor possibilidade de recuperação fisiológica e vai haver o favorecimento de uma supercompensação adequada. E também é importante a gente variar os tipos de exercícios, a intensidade dos exercícios, para que o nosso aluno, o nosso paciente também não entre num estado de tédio, de monotonia, né, de repetição constante. Nós temos também o princípio da individualidade biológica. E o que esse princípio diz? Basicamente, ele fala que nós somos únicos nesse universo. Por mais que você tenha um irmão gêmeo, por mais que você tenha pessoas com características muito semelhantes às suas, não existe nenhuma pessoa igual a outra. Então, cada pessoa responde de uma maneira muito específica ao mesmo tipo de exercício que é aplicado. Nenhuma pessoa vai ter exatamente as mesmas características que a gente. Se a gente considerar nosso código genético, nosso estado nutricional, nosso nível de motivação, nosso nível de estresse, a quantidade de repouso, como que está a qualidade do nosso sono, o grau de maturação, de envelhecimento biológico. Cada um de nós tem uma combinação desses elementos que é única. Vocês lembram lá da aula de biologia, de genética, na qual a gente aprendeu sobre os conceitos de genótipo e fenótipo? O genótipo, basicamente, né, falando rapidamente aqui, diz respeito sobre o potencial do indivíduo, a respeito da composição corporal, do biotipo, os tipos de fibras musculares, né, fibras brancas, fibras vermelhas, entre várias outras características. Já o fenótipo, ele está ligado à evolução das capacidades envolvidas no genótipo. Então, quando a gente compreende esse contexto, a gente vê que o desempenho do indivíduo é o resultado de uma inter-relação entre o seu genótipo e o seu fenótipo. E justamente por isso que é algo tão individual, tão específico. Então, transferindo isso para a vida real, para a nossa vida aqui, para o universo dos exercícios terapêuticos, não adianta eu desejar que uma pessoa que tem um determinado biotipo, aquela pessoa que tem um biotipo de maratonista, não adianta eu pensar e lutar com o exercício para que ela se torne uma pessoa rápida com potencial de ganhar os 100 metros. O treinamento físico não tem essa capacidade. Então, eu quero destacar uma frase aqui nesse contexto. O treinamento físico não melhora a capacidade de desempenho além daquele limite pré-estabelecido pelo genótipo. Nesse contexto aí, a gente tem que considerar todos os aspectos neurais, neuromusculares, psicológicos, cognitivos, aspectos biomecânicos, um braço de alavanca maior ou menor, pelo fato do indivíduo ser mais alto ou mais baixo. Essas são características herdadas. Por isso, mais uma
vez que a gente fala da importância da avaliação para que a gente conheça o nosso aluno, o nosso paciente, e a partir dessas informações que ele nos apresentar, nós sermos capazes de fazer uma prescrição respeitando o princípio da individualidade biológica. Se você gosta de exercícios terapêuticos, esse é o seu lugar. Já se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. E o último princípio que eu vou falar aqui para vocês é o da interdependência, volume e intensidade. Esse princípio diz que existe uma relação ótima entre o volume e a intensidade do exercício, uma vez que essas variáveis do exercício se relacionam inversamente. Isso quer dizer que, quando o volume de treino se eleva, reduz-se a intensidade e vice-versa. Um dos maiores crimes que a gente pode cometer quando a gente está prescrevendo exercícios, especialmente para uma pessoa destreinada, uma pessoa que está começando a praticar exercícios, é aumentar o volume e a intensidade ao mesmo tempo. Quando isso é feito, o risco de lesão é absurdamente maior. Qual é a recomendação, então? Para você agir com precaução, o interessante é que você comece aumentando o volume do exercício e só depois que tiver acontecido a adaptação, aí sim você vai aumentar também a intensidade. Então, a recomendação geral é: quando você está diante de um aluno, de um paciente que está no início de um programa de treinamento físico, que está saindo de um nível de atividade física muito baixo, uma pessoa que se encontra destreinada, ou que está fazendo uma atividade física com pouca regularidade, o mais seguro é a gente começar aumentando o volume desse exercício e só depois, lá na frente, a gente vai pensar em aumentar a intensidade. Fazendo sempre esse ajuste, então, quando um aumenta, o outro deve diminuir. E o que é o volume de treinamento ou o volume de exercício que se impõe ao nosso paciente, ao nosso aluno? O volume, ele está ligado à quantidade de exercício ou ainda à duração desse treinamento. Então, por exemplo, se você faz uma atividade que dura 2 horas, é um exercício com alto volume. Então, quando a gente fala de distâncias muito longas, né, não necessariamente vai ser tempo, pode ser pautado pela distância, pode ser pautado pela frequência, pelo número de repetições. Todos esses parâmetros estão ligados ao volume do exercício. E como que a gente pode entender a intensidade? A intensidade, ela está mais ligada ao nível de estresse fisiológico que se impõe àquelas estruturas relacionados à unidade de tempo. Então, aí a gente vai ter, por exemplo, a velocidade. Lembra lá da física, né? O V é igual ao ΔS sobre ΔT. A velocidade é definida pela relação entre a distância percorrida e o tempo que se demora para percorrer essa distância. Por isso que a unidade de medida é quilômetros por hora ou metros por segundo, né? São as mais comuns. Então, quanto maior o nível de estresse fisiológico por unidade de tempo, maior é a intensidade desse exercício. Quando a gente está falando de aumentar a carga, né, impor mais desafio àquele movimento, impor mais resistência àquele movimento, isso também é aumentar a intensidade. Então, falando dessa relação entre volume e intensidade, a gente tem 4 possibilidades. Na primeira, uma atividade que tem volume baixo e intensidade baixo. Essa daí não vai dar resultado nenhum. É igual você tomar um remédio que deveria ser 200 miligramas, você está tomando 10. Então, não vai ter efeito terapêutico nenhum. Não tem estímulo numa quantidade suficiente para gerar adaptações fisiológicas. Tem a situação na qual a gente aumenta o volume e não aumenta a intensidade, né? A intensidade se mantém baixa, que é uma combinação interessante, especialmente para aquelas pessoas que estão iniciando o exercício terapêutico, iniciando a prática. Nós temos a condição inversa, na qual o volume diminui e a intensidade aumenta, que é uma combinação interessante para aquelas pessoas que querem aumentar a força muscular, que já têm um certo nível de adaptação fisiológica à prática do exercício. E a quarta possibilidade é quando a gente trabalha com volume alto e intensidade alta, que eu brinquei falando que é o crime. Por quê? Isso não é para qualquer um, ou melhor dizendo, isso é para pouquíssimos. Para a gente não falar que não é para ninguém essa combinação, né? Na área da medicina, da saúde, a gente nunca diz nunca, mas trabalhar com alto volume e com alta intensidade é para pouquíssimas pessoas. O risco de lesão aí é muito grande. Então, para a grande maioria dos nossos pacientes, dos nossos alunos, não é uma combinação recomendada. O ideal, então, é você avaliar esse paciente,
considerar os objetivos específicos e verificar se o mais interessante é trabalhar com volumes maiores e intensidades baixas ou o oposto, intensidades altas e volumes baixos. Espero que esses 2 vídeos tenham te ajudado a entender um pouco mais os princípios do treinamento físico. Se vocês quiserem sugerir mais vídeos nessa linha, coloque aqui nos comentários para a gente saber. Um abraço, bons estudos e até a próxima!